Normalmente, qualquer criminoso teme a lei e a polícia, pois ninguém quer passar anos preso. No entanto, alguns criminosos são verdadeiramente implacáveis, e só podem ser parados pelos métodos mais severos. Paul Lambert nasceu em 10 de agosto de 1980, em Queensland, na Austrália. Ele tinha uma irmã mais velha e vários meio-irmãos do lado do pai. Quando Paul completou 4 anos, seus pais decidiram se separar e acordaram que os filhos ficariam sob a guarda da mãe. Apesar das dificuldades desse período, ele parecia uma criança comum. Com o tempo, porém, sua mãe começou a notar problemas comportamentais. Ela levou Paul a um médico, que diagnosticou um distúrbio relacionado à separação dos pais. O especialista acreditava que isso se estabilizaria com o tempo. Entretanto, com o passar dos anos, o comportamento de Paul apenas piorou. Aos 10 anos, sua mãe estava praticamente desesperada porque ele estava fora de controle. Foram detectados alguns transtornos, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e Paul passou a fazer um tratamento que parecia estar ajudando. Apesar de todas as dificuldades, ele era um bom aluno. Em 1998, Paul se formou no ensino médio e entrou na Universidade de Tecnologia de Queensland para obter um diploma em negócios e finanças. Ele conseguiu isso com facilidade, pois era bastante inteligente. Após a graduação, Paul conseguiu um emprego no departamento financeiro de uma concessionária de motocicletas no norte de Queensland, onde trabalhava com um grande grupo de pessoas. Seus colegas o consideravam carismático, eloquente e sempre pronto para ajudar. Ele até ajudou uma colega a arrecadar dinheiro para o tratamento de sua filha. Ninguém suspeitava o quanto isso era um grande engano. Era quase impossível perceber, já que esse jovem atraente e bem comportado mantinha uma postura impecável. Na verdade, Paul criava a imagem de uma pessoa boa e compassiva. Ele fazia doações regulares para diversas organizações de caridade e apoiava amigos e familiares. Isso lhe rendeu uma boa reputação, mas apenas sua família conhecia a verdade. Paul era manipulador e claramente sofria de distúrbios mentais, mas evitava buscar ajuda profissional. Ele era um mentiroso compulsivo, mas muito articulado, o que o ajudava a conseguir o que queria a qualquer custo. Seu método preferido era ameaçar tirar a própria vida. Entre março de 2013 e outubro de 2010, Paul teve várias namoradas, todas elas bonitas. Foi em seus relacionamentos com o sexo oposto que suas características mais assustadoras se manifestaram. Ele era agressivo, e em 2006, 5 ordens de restrição foram emitidas contra ele por diferentes mulheres. Mas nem mesmo isso o deteve. Ele violou várias dessas ordens e foi processado. Seu comportamento era sempre o mesmo com as vítimas. Todas as ex-namoradas de Paul o descreviam como um manipulador que tentava controlar suas vidas de forma cruel. Ele as insultava constantemente e até recorria à violência se houvesse discussões sobre o término. Quando isso acontecia, a situação se tornava perigosa para a vida e saúde das mulheres. Primeiro, Paul tentava ganhar pena, falando sobre um parente gravemente doente ou sobre uma doença sua, que, claro, era inventada. Se isso não funcionasse, ele ameaçava se matar e começava a persegui-las. Esse comportamento definia Paul como um típico manipulador, que usava todos os recursos para controlar suas vítimas. Além disso, ele não apenas perseguia as mulheres que tentavam deixá-lo, mas também suas famílias. Quando Paul sentia que estava perdendo o controle da situação, ele começava a ligar constantemente para os parentes das mulheres, ameaçando e intimidando-os. Ele fazia de tudo para atrasar o término e manter a vítima o máximo de tempo possível. Paul inventava histórias e criava confusão para encobrir seus rastros. Quando suas ações eram expostas, ele sempre usava suas doenças mentais como desculpa. Parecia que ele acreditava sinceramente que seus transtornos poderiam justificar sua crueldade e comportamento irracional. No entanto, seus familiares e as próprias mulheres insistiam para que ele buscasse ajuda em uma clínica psiquiátrica. Infelizmente, ele nunca fez isso voluntariamente, e as autoridades não agiam rapidamente, o que muitas vezes assustava mais uma mulher que estava sob a ilusão criada por sua aparência atraente. De acordo com Paul, ele sofria de transtorno dissociativo de identidade. Ele dizia que tinha 2 personalidades, uma boa e uma má. Às vezes, ele fornecia detalhes sobre seu estado, dizendo que tinha até 9 personalidades. Mesmo assim, Paul era extremamente carismático e convincente, o que facilitava a sedução das mulheres. Ele era bonito, mas sua imagem idealizada sempre desmoronava após pouco tempo de relacionamento. Normalmente, ele não conseguia sustentar um relacionamento por mais de um mês.
Em 2014, ele tentou formar uma família e propôs casamento a uma de suas ex-namoradas, chamada Samantha, com quem teve um relacionamento em 2008. No entanto, o namoro terminou pela mesma razão pela qual nenhum de seus relacionamentos durava. Paul era agressivo e cruel. Ele a perseguiu, mas mesmo assim, durante 6 anos, eles mantiveram contato. Samantha também insistia que ele precisava de ajuda profissional. Paul conseguiu convencê-la de que seria um bom marido e que procuraria um médico, então ela aceitou. Em 2 de fevereiro de 2014, eles se casaram oficialmente. Mas, como era de se esperar, todas as promessas de Paul eram mentiras. No início, parecia que tudo estava indo bem, mas depois de algumas semanas, o comportamento de Paul começou a sair do controle. Após 7 meses de casamento, a situação se deteriorou a ponto de o relacionamento se tornar insustentável. Paul perdeu totalmente o controle, e Samantha estava pronta para terminar de vez. Como última tentativa de salvar o casamento, ela sugeriu que fossem juntos para uma viagem. Em setembro de 2014, eles viajaram para Orlando, na Flórida, Estados Unidos, para renovar seus votos antes de voltarem para a Austrália. Apesar de a viagem parecer romântica e promissora, ao retornar à Austrália, Paul voltou a agir como de costume. A situação só piorava. Paul decidiu voltar para Orlando, que tanto o atraía. Lá, ele criou um perfil no Tinder, onde se descreveu da melhor forma possível, sem mencionar seus problemas mentais. Muitas mulheres começaram a falar com ele, mas Paul estava procurando por algo especial. Ele encontrou os contatos de Brittany Kiel, uma famosa apresentadora de TV de 32 anos. Brittany era muito conhecida na televisão e tinha um futuro brilhante pela frente. Ela usava o Tinder para encontrar um relacionamento, e Paul chamou sua atenção. Eles começaram a trocar mensagens no aplicativo, depois passaram para as redes sociais e e-mails, e até fizeram algumas chamadas por vídeo no Skype. Paul ficou tão encantado com Brittany que decidiu terminar seu casamento. Ele imediatamente voltou para a Austrália para se divorciar. Em março de 2015, ele escreveu para Brittany dizendo que voltaria para a Flórida porque queria estar com ela. A essa altura, eles já estavam bem familiarizados, mas durante todo esse tempo, Brittany nunca suspeitou que estava lidando com uma pessoa perigosa. Paul sabia esconder muito bem seus defeitos, e mais uma vez, uma vítima caiu em sua armadilha. No entanto, quando Brittany descobriu sobre o divórcio de Paul, ela disse que não queria ser a responsável pelo fim de um casamento. Ela pediu a Paul para permanecer na Austrália. Ele então mentiu, dizendo que já estava divorciado e que nada o mantinha lá. Com isso, ele conseguiu convencer Brittany a dar-lhe uma chance. Eles concordaram em passar 3 meses juntos para se conhecerem melhor. Finalmente, eles se encontraram pessoalmente. Apesar de Paul ainda ser oficialmente casado, ele continuou mentindo. Inicialmente, ele se mostrava uma vítima, um homem cuidadoso e apaixonado. No entanto, como em todos os seus relacionamentos anteriores, ele logo revelou seu verdadeiro caráter. Cerca de 3 semanas depois, Brittany começou a notar que Paul estava agindo de maneira estranha e imprevisível. Ele parecia não ter controle sobre suas próprias emoções. Brittany era uma mulher inteligente e logo percebeu onde isso iria dar. Então, ela declarou que entre eles tudo havia acabado. Infelizmente, ela não sabia que para ele, isso era o maior sinal para agir. Paul começou a bombardear a garota com mensagens e ligações, exigindo que ela cumprisse o acordo de passar 3 meses com ele, como haviam combinado inicialmente. Quando Brittany não lhe deu uma chance, ele acreditou que ela não tinha o direito de simplesmente desistir de suas promessas. Paul insistia que havia atravessado o oceano por ela, e ela o estava tratando de maneira injusta. No entanto, suas manipulações não funcionaram. Então, Paul inventou que seu pai acabará de morrer e que ele precisava de apoio, afirmando que Brittany era a única pessoa próxima dele nos Estados Unidos. Isso acabou funcionando. A garota acreditou na história, pensando que ninguém inventaria algo assim. O pai dela havia morrido de um tumor cerebral alguns anos antes, então ela sabia o quanto isso era difícil. Paul sabia disso e usou essa informação de forma deliberada para atraí-la de volta para a armadilha. Ela o apoiou e tentou restaurar o relacionamento, mas isso não mudou seu comportamento, que se tornava cada vez mais irracional. Pouco tempo depois, a apresentadora decidiu terminar o relacionamento novamente. Foi quando Paul começou a ameaçar se suicidar. Infelizmente, a estratégia funcionou novamente, e o relacionamento continuou. O que mais incomodava Brittany era o comportamento do namorado enquanto ela estava no trabalho.
Durante as horas em que estava ausente, ele enviava dezenas de mensagens e e-mails, chegando a ligar mesmo quando ela estava ao vivo no ar. Para uma jornalista, isso era um grande problema, que até poderia custar sua carreira, a qual ela havia dedicado toda a vida. Brittany não aguentou a pressão e tentou mais uma vez terminar com Paul. Foi então que ele começou a inventar novas mentiras, cada vez mais absurdas. Paul contou que durante todo esse tempo ela não estava namorando com ele, mas sim com seu irmão gêmeo, que era o verdadeiro culpado pelo comportamento inaceitável. Desta vez, Brittany não acreditou nas suas histórias. Então, Paul disse que havia sido abusado sexualmente na infância, o que o levou ao estado emocional em que se encontrava. Ele mais uma vez tentou despertar a compaixão de Brittany de todas as maneiras possíveis. Toda essa teia de mentiras culminou quando Paul confessou que tinha um tumor cerebral e que morreria em breve. Ele acrescentou que tinha medo de morrer sozinho. Infelizmente, ele foi convincente o suficiente para que Brittany acreditasse novamente. Isso fez com que o relacionamento continuasse, mas a garota vivia em constante medo. A apresentadora chorava todos os dias e começou a ter ataques de pânico. Durante o dia, Brittany estava tão nervosa que se sentia mal o tempo todo. Ela planejava sair do relacionamento novamente, mas Paul estava preparado para impedi-la. Ele ameaçou divulgar fotos comprometedoras, colocando em risco a carreira que Brittany havia construído ao longo da vida. Paul chegou a enviar mensagens comprometedores do perfil profissional dela, chamando-a de assassina e insinuando que tiraria a própria vida se eles se separassem. Como resultado, Brittany foi forçada a apagar vários de seus perfis nas redes sociais. No entanto, devido às suas obrigações profissionais, como uma figura pública, ela precisava manter uma presença online para promover seu trabalho. Naturalmente, Paul sabia disso e usava isso a seu favor para controlá-la. Essa situação não poderia continuar para sempre. Finalmente, Brittany saiu do relacionamento e procurou a polícia. Como todas as suas ex-namoradas, Paul começou a assediá-la com mensagens ameaçadoras, perseguindo-a em todos os lugares possíveis. Brittany relatou tudo à polícia, que começou a agir rapidamente para ajudá-la. Eles forneceram apoio, considerando os riscos relacionados à profissão de Brittany como repórter. Em 1º de maio, ela enviou uma mensagem para Paul, alertando para parar de persegui-la e não tentar entrar em contato por nenhum meio de comunicação. Brittany afirmou abertamente que não queria mais nenhum contato com ele. Todos os próximos textos manipuladores de Paul foram ignorados por ela. Então, ele enviou mais 2 cartas, exigindo dinheiro para que parasse de persegui-la. Caso contrário, ele ameaçava tirar a própria vida. Na realidade, Paul tinha uma boa condição financeira e não precisava extorquir dinheiro. Ele era muito econômico, dirigia um carro velho e vivia em um apartamento pequeno e modesto. Graças a isso, ele conseguiu economizar $150 mil. Nos dias seguintes, o perseguidor continuava incansável, parecendo ainda mais determinado a agarrar sua vítima. Nesse período, ele começou a falar sobre suas 9 personalidades. Brittany ficou chocada e assustada, pois nunca tinha lidado com pessoas que sofriam de transtorno dissociativo de identidade. Por meio de sua influência nas redes sociais e na televisão, Paul conseguia informações facilmente sobre a jornalista. Ele a monitorava por meio das transmissões e publicações. O stalker começou a aparecer perto da casa de Brittany e no local de trabalho dela, sem ser convidado. Ele a assediou tanto que, a cada dia, ficava mais difícil para ela aparecer ao vivo. Brittany não conseguia mais se sentir confortável na frente das câmeras, pois o medo a dominava. Graças ao advogado que Brittany contratou, Paul foi finalmente preso em 11 de maio, acusado de perseguição e extorsão. Ele admitiu a perseguição, mas novamente alegou insanidade. Durante esse período, Brittany descobriu que todas as histórias sobre o irmão gêmeo e o tumor eram mentiras. O pai de Paul também estava vivo e bem. Ela ficou chocada ao perceber que ele não tinha limites para suas mentiras. Logo depois, Paul foi deportado para a Austrália e proibido de entrar novamente nos Estados Unidos. Ao ser forçado a voltar para seu país natal, Paul mudou seu sobrenome para Lambert, o nome de solteira de sua mãe. Parecia que ele queria limpar sua imagem, que agora estava manchada por seus problemas legais. Quando sua esposa Samantha soube da deportação, ela também decidiu procurar a polícia, temendo que ele tentasse voltar para ela. Oficialmente, eles ainda estavam casados, e a jovem recebeu uma ordem de restrição. No entanto, esses métodos nunca foram eficazes para deter Paul. Ele começou a bombardá-la com ligações e mensagens, mas ela não respondia.
Em 22 de fevereiro de 2016, Paul convenceu Samantha a ir com ele até um advogado para assinar os papéis do divórcio. Ela concordou, e isso foi um grande erro. Durante o trajeto, ele começou a insultá-la e ameaçou bater o carro para que ambos morressem juntos. Quando Samantha exigiu que ele parasse o carro e a deixasse sair, Paul acelerou bruscamente. Assustada, ela foi atingida no rosto por ele. Felizmente, a jovem conseguiu sair do carro e chamou a polícia. Paul foi preso e acusado de sequestro e agressão. Eles finalmente se divorciaram em 19 de junho daquele ano. Paul foi levado a julgamento em Queensland e condenado a 10 meses de prisão. No entanto, ele foi liberado em liberdade condicional logo depois. Paul foi sentenciado a mais 12 meses de liberdade condicional, e sua carteira de motorista foi suspensa por 2 anos. Alguns meses depois, ele violou sua liberdade condicional ao se mudar para outro estado na Austrália. Ele conseguiu um novo emprego, mas não informou seu oficial de condicional. Inicialmente, as autoridades não sabiam disso. Cada vez que precisava se apresentar, Paul viajava de um estado para outro, agindo como se vivesse sua vida normalmente. Um grande problema era que ele nunca procurava um psiquiatra ou frequentava uma clínica para tratar de seus problemas mentais, mesmo após ser obrigado a fazê-lo depois do ataque à sua esposa. Paul foi a dezenas de sessões com um psicólogo entre agosto de 2015 e maio de 2016. Nesse período, suas peculiaridades comportamentais se tornaram mais evidentes para os psiquiatras. Paul recebeu várias prescrições, mas se recusou a tomar a medicação. Logo depois, ele parou de ir às consultas. Na verdade, quase imediatamente após o divórcio com Samantha, Paul conheceu uma nova garota no seu aplicativo favorito, Tinder. Sua nova vítima era Angela Jay, de 28 anos, que havia recentemente terminado sua residência médica. Ela trabalhava como médica em um hospital de Sydney e morava a centenas de quilômetros de Paul, em outro estado da Austrália. Nesse período, Angela também usava o aplicativo porque sonhava em encontrar um parceiro para a vida após um divórcio difícil com seu ex-marido. Ao conhecer Paul, Angela imediatamente sentiu uma simpatia por ele. Sem saber o quão perigoso esse homem era, eles logo tiveram um primeiro encontro, e depois mais alguns. Nessas ocasiões, Paul se comportava de maneira contida para atrair sua nova vítima à armadilha. Angela sentiu que tinham muitas coisas em comum e logo levou para conhecer sua família. Ela parecia genuinamente feliz, mas seu padrasto, após apenas 5 minutos de conversa com Paul, teve um pressentimento de que algo estava errado. Profeticamente, ele disse à esposa que esse homem traria problemas para a casa deles. Mas, infelizmente, todos ignoraram seu alerta. O casal tinha um acordo. Angela priorizava sua carreira e pedia para não ser incomodada durante a semana, quando trabalhava no hospital. Eles se encontravam apenas nos fins de semana. Nas primeiras semanas, tudo correu bem. No entanto, Angela começou a perceber que algo estava errado. Ela sentia que alguém a observava ou até entrava em sua casa sem permissão enquanto estava no trabalho. O comportamento de Paul se tornava cada vez mais inquietante, então Angela decidiu encerrar o relacionamento. Quando ela deu a notícia, Paul começou a chorar e usou sua estratégia favorita: ameaçar se machucar. Para uma médica, isso foi extremamente doloroso de presenciar. Então Angela decidiu tentar restaurar o relacionamento. Foi quando Paul admitiu ter um transtorno de personalidade. Ele foi ainda mais longe e inventou um amigo chamado Dan, comprando até um celular para ele. Com isso, Paul continuava manipulando Angela, fazendo com que Dan confirmasse várias vezes que Paul tentava tirar a própria vida por causa da separação. Ele conseguiu fazê-la se sentir culpada, e Angela concordou em passar mais um tempo com ele. Paul explorava o lado profissional de Angela como médica, pressionando-a para que ela o ajudasse. Um mês após o início do relacionamento, Angela deixou claro que não haveria mais romance entre eles, e seu único interesse era a recuperação de Paul. Ele pareceu aceitar isso. Durante esse período, Paul estava visitando médicos regularmente, mas faltou a última consulta. Isso ocorreu quando Angela o convidou para uma reunião de ex-alunos. Durante o encontro, Angela mais uma vez reforçou que não havia mais relacionamento entre eles e que eram apenas amigos. Mas isso acabou sendo desastroso. A irmã de Angela teve que ir resgatá-la, levando-a embora. Paul se comportou de maneira inadequada a noite inteira e até roubou a bolsa dela com todos os seus pertences. O objeto só foi recuperado horas depois, graças aos esforços de várias amigas de Angela. Na manhã seguinte, Angela e sua irmã foram à polícia, pois durante a noite haviam recebido mensagens ameaçadoras de Paul.
No entanto, a polícia inicialmente não reagiu, apesar de já conhecer o histórico de crimes de Paul. Ele havia violado 5 ordens de restrição e descumprido sua liberdade condicional várias vezes. Parecia que a sorte estava ao lado do criminoso, ou a mudança de sobrenome dificultava a identificação. No dia seguinte, Paul alugou um carro branco e foi até uma loja de ferragens, onde comprou uma faca multifuncional, um machado e 2 rolos de fita adesiva. Depois disso, foi parado na estrada por excesso de velocidade, mas tudo parecia uma simples verificação de documentos. Ele estava infringindo a lei, já que sua carteira de motorista havia sido suspensa. No entanto, Paul conseguiu convencer o oficial de que não sabia das restrições. Incrivelmente, ele foi liberado. À noite, Paul apareceu na porta da casa de Angela, logo após ela voltar da casa de sua irmã. Ela correu para dentro de casa e começou a receber mensagens assustadoras de Paul, que confessou ter roubado uma das chaves de sua casa e disse que poderia entrar quando quisesse. Apavorada, Angela fugiu para a casa de um vizinho, que a ajudou a chamar a polícia. A ajuda chegou por volta das 21 horas, e ela foi levada para a delegacia. Após relatar tudo o que havia acontecido, foi decidido que um processo criminal seria aberto contra Paul. Seguindo o conselho da polícia, Angela planejou se refugiar com seus familiares. Antes disso, ela verificou qual chave havia sido roubada e pediu ao proprietário da casa para trocar as fechaduras. Angela espalhou facas pela casa, caso fosse surpreendida por um ataque repentino. Nesse período, Paul estava por perto, escondido da polícia, e até tentou comprar uma arma de fogo. No entanto, sua licença de motorista suspensa o impediu de adquiri-la. Ele também foi impedido de comprar um taser, apesar de suas histórias dramáticas. Mesmo assim, Paul voltou à loja e conseguiu comprar uma faca de caça. No mesmo dia, ele devolveu o carro alugado e pegou um minivan maior, alegando que precisava transportar muitas malas. Paul então enviou uma mensagem a toda a sua família, declarando que iria se matar. No entanto, seus familiares, que haviam tentado ajudá-lo por anos, estavam cansados de suas mentiras constantes e pararam de reagir às suas ameaças, que se repetiam regularmente. Em 2 de novembro, Paul voltou à loja de ferragens e comprou um pé de cabra, um martelo e várias abraçadeiras. No mesmo dia, Angela estava no trabalho, e os vizinhos viram um homem estranho na casa dela. Mais tarde, foi confirmado que era Paul, mas ninguém avisou Angela. Quando ela chegou em casa à noite, exausta, foi para o quarto descansar. De repente, Paul saiu do armário e a atacou com uma faca. Ele tapou sua boca, e Angela não conseguiu se defender. Mesmo assim, ela conseguiu ganhar algum tempo. Assustada, decidiu tentar fugir, mas Paul alcançou rapidamente e começou a esfaqueá-la. Os primeiros golpes atingiram suas pernas, e depois ela recebeu 11 facadas no peito e nos braços. Milagrosamente, Angela conseguiu se levantar. Paul, então, pegou um galão de gasolina, despejou o líquido sobre ela e até forçou a gasolina em sua boca. No entanto, Angela não desistiu e gritou. Por sorte, um vizinho estava passeando com seu cachorro e ouviu os gritos. Ele pegou uma barra de ferro de seu carro e correu em direção à casa para ajudar Angela. Ela conseguiu escapar das garras de Paul, que escorregou em uma poça e caiu. Isso deu a Angela segundos preciosos, e o vizinho a ajudou a se esconder em sua casa. Sua esposa tratou os ferimentos de Angela enquanto esperavam pela ambulância. Angela foi levada ao hospital, e a polícia começou a procurar o agressor, que já havia fugido. Surpreendentemente, às 7h05, enquanto Angela era levada ao hospital, Paul ligou para ela. No entanto, o vizinho que a salvou atendeu o telefone e gritou com Paul, que rapidamente desligou. Em seguida, Paul ligou para sua mãe e confessou que iria se matar, pedindo desculpas a Angela. Sua mãe não acreditou e desligou o telefone. Logo depois, Paul ligou para a polícia, falando de si mesmo na terceira pessoa, admitindo que era responsável por ferir todas as mulheres com quem se envolveu. Ele alegou que não conseguia se controlar e que todas as mulheres estariam em perigo enquanto ele estivesse vivo. A polícia tentou persuadi-lo a se entregar, mas ele desligou o telefone. Graças a essa ligação, eles conseguiram rastrear sua localização. Paul estava dirigindo ao longo da costa leste da Austrália. Às 9h15, a polícia iniciou uma perseguição. No entanto, Paul dirigia de forma tão perigosa e irresponsável que eles foram forçados a desistir da perseguição. Barreiras com pregos foram colocadas na estrada, e o veículo de Paul foi finalmente parado.
O homem saiu correndo da van alugada com uma faca na mão e correu pela estrada até se deparar com 3 policiais. Eles estavam armados, mas Paul não parecia disposto a se render. Ele foi cegado por uma lanterna potente, o que só aumentou sua agressividade. A polícia tentou dialogar e convencê-lo a se entregar, mas Paul claramente queria morrer. Ele chegou a gritar, perguntando o que precisava fazer para que atirassem nele. Um dos policiais tentou se aproximar por trás e disparou uma arma de choque, mas o tiro não teve efeito, pois Paul usava roupas muito grossas. Isso enfureceu ainda mais Paul, que avançou ameaçadoramente com a faca. A polícia atirou várias vezes, e às 9h37, Paul, com 37 anos, foi morto. Os paramédicos que chegaram ao local confirmaram sua morte. Sua esposa foi notificada sobre o que havia acontecido, mas ela não conseguiu sentir tristeza ou pesar por essa notícia. Angela, que ainda estava no hospital, foi salva, e sua vida de 28 anos já não corria mais perigo, felizmente. Ela sobreviveu a 11 facadas. Todas as mulheres que se tornaram vítimas do perseguidor, de diferentes formas, sofreram de depressão e transtornos pós-traumáticos. No entanto, todas conseguiram se recuperar e seguir em frente.